Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou José Augusto Neto, sou advogado criminalista, eu sou professor de Direito Penal e Processual Penal, sou escritor dos livros O Advogado de Cristo, que está na 6ª edição, e do livro Se Não Foram Eles, Caso Nardones. Eu peço a você que se inscreva no nosso canal, O Advogado de Cristo José Augusto Neto, canal no YouTube, onde lá nós teremos cursos sobre recursos, sobre o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, que é uma magia, o Tribunal das Lágrimas, onde 7 cidadãos, representando a sociedade, decidem o destino do réu. Eles vão julgar os crimes dolosos contra a vida humana, que são o homicídio, o infanticídio, o aborto, a extinção ou o auxílio ao suicídio. Esses crimes praticados pelo réu serão julgados pelo Tribunal do Júri Popular. Então, eu vos convido para assistir a magia do Tribunal do Júri no nosso canal, o Advogado de Cristo, José Augusto Neto. Então, no nosso vídeo de hoje, nós iremos falar sobre a origem do Tribunal do Júri Popular. Há muito dissenso, há muita discordância sobre a origem do Tribunal do Júri. Quando é que surgiu o Júri Popular? Bem, o José Frederico Marx, ele defende que o júri ele surgiu na Inglaterra, depois que o Concílio de Latrão ele aboliu as ordalhas e os juízos dos deuses, né? Quando o réu era julgado com interferência divina. Então o Concílio de Latrão aboliu as ordalhas e os juízos dos deuses. Então foi ali que nasceu o júri popular na Inglaterra, segundo José Frederico Marx. Já o Guilherme Nutt, ele disse que o júri surgiu na Palestina, onde existia o Tribunal dos 23. Em comunidades acima de 120 famílias, os sacerdotes, os levitas, eles formavam o júri popular para decidir o destino do réu em casos de crimes punidos com pena de morte. Uns remontam também que o Tribunal do Júri nasceu na época de Cristo. Quando Jesus Cristo foi preso à noite, ele foi julgado pela corte religiosa, o Sinédrio, que o condenou à morte, mas não tinha condições de executar a pena. E levaram Jesus para Pôncio Pilatos. Pilatos ficou indeciso, achava que não existia uma acusação formal contra Cristo, mas a pressão popular era muito grande. Então, foi submetido um plebiscito para decidir sobre a liberdade de Barrabás, um malfeitor, um ladrão, ou a liberdade de Cristo. E ali, a plebe, o povo, influenciado pela pressão psicológica dos doutores da lei, preferiram a liberdade de Barrabás e a morte de Cristo. Ali foi o primeiro júri popular, segundo alguns estudiosos. Bem, existe também uma mitologia grega que fala sobre a origem do Tribunal do Júri, que foi o julgamento de Orestes, que ocorreu no século XI a.C., durante a Guerra de Troia. Então o rei Agamenon, ele queria vencer a guerra. Então ele fez um pacto com os deuses, dizendo o seguinte, que se vencesse a guerra, iria sacrificar sua própria filha. E aí matou a filha, venceu a guerra e matou a filha. A sua esposa, Clitemnestra, ficou horrorizada com a morte da filha e resolveu vingar a morte da filha. E com a ajuda do seu amante Egistos, ela matou o seu próprio marido, o rei Agamenon. E aí houve um uxoricídio, ou seja, o assassinato do próprio cônjuge. Só que Orestes, o filho do casal, quando soube que a mãe matou o seu pai, resolveu vingar a morte do pai. E matou a própria mãe, acredite se quiser. Houve aí um matricídio. Durante essa vingança de sangue surgiu Apolo, que pediu intercessão aos deuses, não, para acabar com essa vingança de sangue, esse derramamento de sangue, vamos submeter Orestes a um julgamento. E os deuses concederam o julgamento de Orestes. E Orestes foi submetido ao Tribunal do Júri, que era 12 jurados. 6 votaram pela condenação e 6 votaram pela absolvição. Ficou empatada a votação. E como Atenas concedeu o voto de Minerva, que votou a favor do réu, votou a favor de Orestes. E o primeiro júri da humanidade, segundo essa mitologia grega, foi a absolvição de Orestes através de um voto de Minerva. Por isso que hoje nos tribunais, quando a votação é empatada,
o próximo voto geralmente é a favor do réu, é o voto de Minerva, ok? Bem, durante toda essa dissonância sobre a origem do tribunal do júri, se você for explorado em concurso público sobre a origem do tribunal do júri, não vai cair na armadilha. O marco jurídico histórico sobre o tribunal do júri é a promulgação da Carta Magna do rei João Sem Terra, que diz lá no artigo 39 que ninguém será privado dos seus bens, da sua liberdade e da sua vida sem ter um julgamento justo pelos seus pares. Então essa Carta Magna do rei João Sem Terra, no artigo 39, é o marco jurídico histórico sobre a origem do tribunal do júri. É isso aí.